Olá, pessoas! Então, estou aqui eu, nessa sexta-feira, iniciando essa live pela segunda vez, porque eu acredito que deu algum bug aqui e não iniciou. Eu tava aqui falando sozinha, que nem uma anta. Ó, já faz uns 20 minutos. Ó. Então, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Manu, do Mini Massacre Miniaturas. Eu eventualmente inicio minhas lives corretamente, tá? Eu trabalho com miniaturismo, principalmente pintura de miniaturas e tutoria. Então, se estiver interessado em uma comissão, estiver interessado em aulas, é só me chamar, tá? Meus contatos estão todos ali na minha bio, tá? Então, para quem já está me assistindo aí, uma boa tarde, tá? E antes eu estava aqui falando para o além, tá? O que eu quero fazer hoje, tá? Hoje, tá? Eu já pintei uma parte da mini sozinha aqui, então vocês perderam, tá? O que eu quero fazer hoje é eu começar a pintar a parte de couros dele aqui e os metais, tá? O que eu tava fazendo aqui sozinha que vocês perderam, né? Eu tava dando um retoque aqui nesses decalques dele, tá? Eu apliquei os decalques dele na última live, depois da última live, tá? Porque quando você aplica esses decalques, não é legal que você fique mexendo no modelo, tá? Então ele tem que secar quietinho, tá? Então eu apliquei esses decalques, deixei secar, tá? E o que eu fiz agora foi que eu apliquei alguns glazes em cima desses decalques para baixar eles um pouco. Eles eram muito brancões, tá? Então eu já dei essa baixada aqui, tá? O que eu quero fazer agora é eu começar a trabalhar então nesses couros. Eu quero começar pela bola aqui dele, tá? Porque isso aqui tá na mão dele, então, e tá próximo do rosto dele aqui também, então é um elemento relativamente importante. Tá? E o que eu quero colocar aqui, essa bola aqui dá pra ver que ela é feita de vários remendinhos, então ela é feita de vários pedacinhos, tá? Eu quero acrescentar pelo menos um desses pedacinhos, provavelmente esse aqui de cima, num tomzinho de cor um pouco mais vermelho, tá? Por quê? Essa minha armadura aqui, ó, o jeito que ela tá na composição aqui, ó, ela me trouxe todo esse vermelho que é nesse eixo aqui, ó, da mini, só, tá? Eu quero trazer um ponto de vermelho pra cá, para eu criar uma triangulação aqui, tá? Eu criando essa triangulação aqui nessa área, eu transformo essa linha reta aqui que eu tenho praticamente num triângulo, tá? E se eu tenho um triângulo aqui, ó, que está apoiado por um eixo dele, não por uma base dele, tá? Isso me gera um movimento na figura. Tá? Como essa figura aqui, né, ele está segurando uma bola que ele vai lançar, tá? Eu ter esse movimento é realmente interessante nessa peça, tá? Então esse é um dos motivos que eu vou colocar um pontinho de vermelho ali em cima, tá? Então, belezinha. Nossa, gente, eu tô até mais feliz, porque antes eu tava aqui toda falando assim, olha, nossa, tem 0 pessoas assistindo. Com a live offline, que sim, vai ser difícil alguém assistir. Eu só percebi porque eu tive que descer ainda correndo, buscar um negócio do correio. Quando eu voltei, eu vi que tá offline. Sim, esqueci do start. O pior de tudo é que eu apertei, porque você tem que apertar, você tem que confirmar ali as informações da transmissão, né? E, pelo menos eu acho que eu fiz isso, né? Aparentemente não fiz. Então, estamos aqui. Vocês perderam a parte ali que eu tava fazendo os decalques. Mas qualquer coisa dá pra fazer uma outra live mais a fundo isso aí. Que agora eu já pintei. Tá? Então, nossa, minha paleta tá aqui, é só meleca aqui. Mas eu não vou trocar ela mais não. Então, deixa eu já dar uma boa tarde para quem tá aqui, né? O seu Christian que está aqui. Boa tarde, Dona Janaína. Dona Janaína da Smooth, marca de resina. A Janaína. Né? Vamos lá. Eu quero começar com um tomzinho de marrom. Essa bolinha. Aqui. Boa tarde. Todo mundo que está chegando.
Janaína perguntando onde essa mini. Essa mini é de Warhammer, tá? Warhammer tem um jogo, digamos, que se chama Blood Bowl, que é um jogo de futebol americano. Tá? E esse é um orquezinho de Blood Bowl. Tá? Por isso que ele tem a bolinha, o equipamento, tudo ali. Tá? Caso você quer tipo um quarterback, que eu tô aqui na mesa com outro aqui, que é tipo um wide receiver aqui também. Tá? Eles são bem bonitinhos, eu acho. Eu imagino que. Imagino não, nada, tenho certeza. Porque tem alguns jogos, tipo desses de Warhammer, né, similares, né, digamos. Você encontra isso como fantasy football normalmente. Então tem um monte de mini diferente nesse estilo. Tá? De jogadorzinho de futebol americano e tal. Então, assim, se quiser, às vezes, alguma pecinha, assim, você consegue achar alguma coisa que não seja necessariamente o Warhammer, né? Até falo isso ali no caso da Janaína, porque eu sei que o negócio dela é impressão 3D, né? Mas essas aqui são, no caso, eu comprei uma caixa base. Comprei não, né? Eu ganhei uma caixa base do Blood Bowl, né? E catei as minizinhas aqui pra eu pintar, né? Isso aí. Então, eu vou passar um marrom em toda aqui essa bolinha. Tô usando meu marrom. Eu gosto bastante desse marrom aqui. Eu uso ele pra qualquer coisa, tá? Então, é meu marrom pra toda a obra. Que eu vou passar uma base aqui. E daí depois eu vou começar a variar as cores de cada retalhozinho aqui dessa bolinha aqui. Então eu acho legalzinho que tem as bolinhas pra você pintar também. E uma delas tem tipo as perninhas do bicho, sabe? Também. Eu acho bem legalzinho. Parece tipo um sapinho, assim, não sei o que é. E tem as perninhas. Uma bola. Aí já tinha passado um pretinho aqui nessa bolinha pra ter dado uma aliviada. Que tava toda borradinha e tava com primer branco essa mini. Então eu já passei um pretinho ali pra aliviar isso aí um pouco, pra não ficar tão marcado. Tá? Cuidado pra não borrar as outras areazinhas ali, né, que eu já pintei. Isso. A gente falou que tem que terminar de pintar o Warhammer dela antes de pegar o outro. Olha, essa regra não se aplica muito não, tá? O negócio é sempre pegar outro. sempre comprar mais. Né? Esses craques de plástico aí da galera. Então aqui. Já vou passar aqui mais um pouquinho. Isso aí. Então, eu quero começar aqui a subir com um tom um pouco mais vermelho nesse meu couro aqui, tá? Para eu dar esse aspecto ali de um corinho diferente. Aqui dá pra eu fazer pelo menos umas 3 cores aqui de couro, assim, acho que pra ficar legal. Nessa bolinha aqui, tá? Então esse aqui de cima eu vou colocar um tomzinho de vermelho. Eu vou usar um dos mesmos vermelhos que eu usei pra fazer a armadura dele ali, tá? Só que eu vou usar num contexto diferente. Tá? Isso é uma coisa que eu faço bastante, tá? Então eu vou usar um vermelho mais escuro aqui, que já era um que eu tava usando pra fazer as sombras da armadura, tá? E eu vou começar a trazer esse vermelho aqui nessa minha areazinha aqui, que eu quero de couro, tá? De novo, ó, se você for trazendo esse tipo de cor, tá, em outras áreas, mesmo que num contexto completamente diferente, em uma mistura diferente, ajuda a criar certa unidade na tua pintura, tá?
Então aqui eu tô trazendo esse vermelho aqui, ó. Eu tô passando por cima de um marrom, vai ficar diferente do vermelho que eu tenho lá. Mas isso me ajuda a trazer um pouco essa unidade pra cá. E, tá? Que quando eu tava falando antes daquelas triangulações ali, que eu quero trazer um pouco de vermelho pra cá, tá? Não precisa ser necessariamente o mesmo vermelho, tá? Pode ser um tomzinho um pouquinho diferente. Você consegue ainda visualizar isso aqui, tá? Como quase todo o restante da mini aqui é dessaturado, o que eu tenho de saturação é só o verde aqui praticamente, né? E esse vermelho, eu trazer qualquer vermelho para lá já vai me trazer essa triangulação ali que eu quero. Aqui. Então, para pintar as unhazinhas dele, que elas já estão prontinhas. Né? Um outro eixo, ó, que é bem claro aqui nessa mini, é como boa parte da pele exposta dele tá nesse eixo aqui, ó. Ele tem esse eixo aqui de movimento bem marcado também, tá? Aqui, ó, ele tem, digamos, esse eixo aqui e esse eixo aqui. Quando você tem esses eixos diagonais, assim, você também gera movimento na tua peça. Então, aí o que eu tô fazendo, eu tô criando mais uma triangulação aqui na pintura, digamos, para eu reforçar esse movimento, tá? No caso, estou pegando uma escultura que já é bem feita, e já representa o que tiver representar, que é esse movimento aqui, né, da bola sendo lançada, e aí eu tô reforçando essa composição. Eu já vou acrescentar aqui também uns outros tonzinhos aqui, nas outras áreas da bolinha, dessa bolinha. Eu vou pegar aqui um marrom mais amarelinho, que eu também já estava usando. Aqui. E eu vou aplicar ali no outro lado. Dessa bolinha aqui. Fazer pro lado de casa. Vai ficar tipo umas 3 corzinhas aqui diferentes de cor. Até depois o restante do couro eu quero fazer nesse tom amarelinho aqui também. Dependendo, eu já pinto daí as outras partes. Também com esse tom. Tá aqui assim. Uhum. Os caras dizer que ele tá segurando essa bola errado também. Você tem que pôr o dedo em cima da costura. Não segura a bola. Porque ele tá segurando errado. Quer dizer nada. Olha só. Então, já tô trazendo esse meu vermelhinho ali. Vou forçar um pouco mais esse vermelho. Tem um tom um pouco mais laranja aqui. Deixa eu usar outra área ali. Aqui. Um vermelho aqui um pouquinho mais alaranjado aqui. Que eu vou usar para dar uma clareada aqui nesse meu vermelho aqui bem escuro aqui que eu tô usando. É quase um marrom esse vermelho que eu tô usando. Quero dar uma leve clareada nele aqui. Vai ficar um tom um pouco cor de rosa até aqui, que eu tô misturando com aquele laranja. Vou começar a fazer com os pontinhos. Vou fazendo esses pontinhos, fazendo essas marcaçõezinhas. Aqui eu tô com uma área que é um highlight bem forte até, então eu posso clarear bastante aqui essa área. Já vou esperando secar ali também. Enquanto isso aqui tá secando, eu quero dando uma marcada nesses pontos
tem dessa bola, tá? Pra eu já depois ir detalhando eles também. Vou começar aqui passando um tom mais amarelinho neles, enquanto aquela areazinha ali seca. Os tipos de detalhe pequenininhos pode passar o pincel bem de lado pra pegar. É mais fácil do que você tentar passar o pincel de ponta. Aqui nessa partezinha de trás. Eu tô indo com o pincel mais de ponta, aqui então tem um ângulo. Aqui. Então, vou voltar aqui, ó, com esses meus tonzinhos e vou aplicando aqui as minhas texturazinhas. Já apliquei um pouco mais, olha um vermelhinho aqui mais pra cima, aqui da bolinha. Pra baixo aqui eu aplico os tons mais vermelhinhos e escuros aqui. Tons mais claros pra cima, os mais escuros ali pra baixo. Isso vai me somando textura. Aqui assim eu quero aplicar um pouquinho também. Esqueci aqui dessa partezinha de trás. No momento eu pintei minha mesa aqui também, pelo que eu tô vendo. Pronto, só os pontinhos. Eu quero trazer aqui um pouco mais aqui, ó, desse vermelho. Começando pintando as outras áreas ali também. Pra eu já ir aproveitando o tempo de secagem da tinta. Eu tô pintando áreas pequenininhas, mas eu pinto mais de uma ao mesmo tempo pra eu ir economizando esse tempo. Então aqui eu tô vindo com um marronzinho um pouquinho mais amarelinho. Isso. A parte de baixo aqui, esse meu couro aqui é um pouco... Eu não vou fazer tanto highlight nele aqui, porque eu tô com uma área bem de sombra aqui. Vou só um pouquinho aqui na frente. Tô usando um tom semelhante do lado de lá. Depois eu faço um pouquinho de glaze ali, dou uma alterada nesse tom. Isso aqui vai ficar numa área bem de baixo aqui. Eu já faço ele como se fosse um tom diferente. Vou voltar aqui com o meu vermelhinho aqui, ó. Esse vermelho aqui é exatamente o vermelho que eu usei no highlight do lado de lá. Tá? Só que aqui, quando eu fiz a live de ontem, até quem assistiu, eu passei em branco antes ali.
tá? E depois eu sobrepus esse vermelho no branco, para ele ficar com a saturação total, tá? Aqui, como eu tô aplicando direto em cima de um vermelho mais escuro, ele vai ficar com essa transparência, ele não vai ficar com a saturação total dele. Tá? Então eu vou ter um tom um pouquinho diferente do que eu tô tendo lá do outro lado, tá? Mesmo usando a mesma tinta. Tá? Aí, ó, quando ela sentar ali, ela vai já ficar um tomzinho diferente. Não vai ficar 100% igual. Aqui, ó, vou continuar trazendo esse amarelinho aqui também. E vou também já fazer os highlights desses meus pontinhos aqui. Vou usar tipo um off-white aqui. Tem um pelinho torto na ponta desse pincel aqui. Eu tô vendo ele ali, ó, sabia. Tava vendo ele ali, daqui a pouco ele vai me ajudar. Vou fazer uma cagadinha. Pontinha torta, né? Aqui, ó, eu tenho um pincel menorzinho daqui pra fazer isso, mas eu tenho umas divisões ali entre as areazinhas. Pois eu quero marcar ele também um pouquinho. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais claro, assim. Esse detalhezinho ali. Vou dar mais um toquezinho. Ali, ó. Topo da bolinha ali, ó, já não tá super clarinho. Tá? Vou até fazer um glazezinho aqui. Vamos. Uma trabalhadinha. Tá? Eu quero colocar um pouquinho de um off-whitezinho aqui nesse meu amarelinho, aqui nesse meu vermelhinho. Fazer só uns pontinhos bem aqui em cima, assim. Tô marcando aqui porque tem tipo um detalhe em volta dessas costurazinhas aqui. Pra dar essa detalhada. Então, textura interessantinha. Vou pegar um pincel menorzinho aqui. Tá? E eu quero agora marcar esses detalhezinhos que eu tenho na minha mini. Vou pegar um off-white novinho aqui. Aqui um tom meio rosinha.
Vou dar essas marcadinhas aqui nesses detalhezinhos que eu tenho aqui. Vou aproveitar esse branquinho aqui, fazer uns pontinhos aqui em cima, assim também. Vou dar um brilhinho lá em cima. Vou usar esse mesmo off-white aqui, só que lá do outro lado aqui. Aqui tem um pontinho faltando. Deixa eu ver se... Highlightzinho, né? Bonitinho. Uma coisinha aqui que eu tô vendo, ó, entre esses pontinhos aqui, ó. Ficou muito escurinho aqui, eu quero dar uma clareadinha. Joinha. Esses pontinhos também aqui de cima. Quero clarear um pouquinho mais. Ó, já tá ficando legalzinho. Fazer aqui aqueles mesmos detalhezinhos que eu fiz lá do outro lado. Vou marcar aqui os pontinhos. Bem. Joinha. Então ficou um vermelho diferente de lá, ó. Só que agora eu tenho esse tomzinho vermelho aqui, ó. Isso me dá essa unidade visual aqui, essa triangulação visual aqui, tá? E como esse triângulo está apoiado num vértice, não numa base, ele gera movimento, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui eu tô com um orc, digamos que tá lançando uma bola. Mas se eu tivesse, por exemplo, com um orc que fosse um linha, por exemplo, que ele ia estar mais estático, mais parado, eu poderia colocar às vezes um elemento vermelho embaixo aqui também, tá? Para me transformar isso num quadrado ou até num triângulo apoiado na base. O triângulo, quando você apoia na base, ele dá uma sensação um pouco mais de solidez. Tá?
o quadrado ainda, digamos, aplicado, dá uma sensação maior de solidez na composição. Tá? Então, essas são as formas que você pode usar a composição da tua peça para comunicar efeitos diferentes. Vou colocar um pouquinho mais desse branquinho aqui, só para me dar um joguinho. Tá? E na partezinha de baixo ali da bola, eu quero fazer um glaze ali. Vou usar um tom violeta aqui um pouco mais escuro. Só vou dar mais uma sombreada aqui. Nessa partezinha de baixo aqui, dessa bolinha. Tá? Um tomzinho violeta, um pouquinho roxo até. Eu já me dar essa alteradinha aqui de cor aqui. A paleta está árida. Aqui faltou um highlightzinho. Já vou fazer. Então, ó, já tem uma bolinha. Nossa, até na câmera tá parecendo que tem uma linha ali. Não tem. Mas na câmera diz que tem. Tá? Então, vamos dar uma alterada aqui. Puxar um pouco mais pra cima aqui. Até vou olhar na câmera aqui, né? A gente vai fazer. Isso. Também tô fazendo pontinhos e marquinhos que eu quero que gere um pouquinho mais de textura. Então, já tá interessantinho. Ali. Eu vou começar a aplicar esses tonzinhos de couro aqui nas outras areazinhas também. Quero fazer aqui, eu quero aproveitar esses tonzinhos que eu tava usando aqui para fazer esses pontinhos aqui também, né? Que eu não tinha feito. Aqui eu tinha marcado bem de leve só. Para que esses pontinhos fiquem bem branquinhos. Começando para esse mais amareladinho. E depois eu subo com um tom mais branquinho. Aqui embaixo eu só tô fazendo highlight um pouquinho mais pra frente, ali, pra não fique tão claro que tá pra baixo do braço dele.
deixar bem aqui na frente. A parte de trás eu tô deixando escurinho. Cai um pouquinho mais. Eu vou começar então a pintar as areazinhas ali que eu quero que sejam de couro. E eu quero esse couro um pouco mais amareladinho. Então eu vou misturar o meu tomzinho ali, meu marronzinho básico ali, misturei um pouquinho desse amarelinho ali que eu tava usando. E eu vou começar a passar aqui nessas areazinhas. Onde eu tenho esses monte de cintinho dele aqui. Aqui pra baixo eu já quero que fique com um tom um pouquinho mais escuro, porque já é uma sombra. Normalmente, se vocês viram as outras lives ali, eu não dou muita atenção pra parte de trás, de busto principalmente, tá? Porque é muito importante. Você vai ver a peça de frente. Mas isso aqui é uma mini de jogo. Aí eu gosto de dar essa atençãozinha também na parte de trás da mini, porque ela vai ser vista de costas também, tá? Por isso que ele tá pintadinho, todo bonitinho atrás também, tá? Diferente de busto, que eu normalmente dou uma ignorada na parte de trás. O que eu tento dar um pouco mais de foco são nas partes de cima da mini. Você vai ver mais essas partes que estão em cima, tá? Da mini, provavelmente dessa área aqui, ó, da cintura pra cima dele, onde você vai enxergar mais, tá? E eu me importo também com a visão da mini, digamos, nesse ângulo aqui, ó, tá? Porque você vai enxergar ela de cima na mesa, tá? Diferente de uma peça de exposição que você vai olhar de frente, tá? Então, às vezes, essa visão aqui, ó, é mais interessante numa mini de jogo do que essa visão, bem diferente aqui, tá? Então, são coisas que eu gosto de ter em mente, sabe? Quando tô pintando uma peça de jogo ou uma peça de exposição. Esse negocinho aqui do lado eu achei que era um paninho, mas daí que eu vi que é tipo couro, que eu senti um couro amarradinho aqui. Eu não tinha entendido isso antes. Então eu já ia pintar esse pedacinho ali de tecidinho, que eu fiz uma outra live que eu só pintei os tecidos aí. Olha, eu vou pintar já aquilo ali e deixar prontinho. Aí que eu reparei que era fazer parte dos cintos dele aqui. Já quero uma carinha mais de prontinho assim pra ele. É só isso aí que tá faltando praticamente. Além dos metálicos. Pintar todo o couro do mesmo material, tá?
bastante coisa acontecendo que às vezes é até um pouco difícil de entender. Opa, vou dar uma limpadinha aqui, vem com o pincel encharcado. Mais um pedacinho aqui, ó, tipo uma fitinha. Vou passar esse marrom aqui. A tinta tá amarrada na bola, como parece. Não sei o que é pra ser essa fitinha aqui na bola. Será que é amarrar? Não. Quer dizer, a amarração das cordinhas da bola ali, da costura da bola, mas não sei. Achei meio grosso pra ser. Esse marrom aqui que eu normalmente uso, eu gosto de usar ele com uma cobertura muito boa. Então, normalmente dá pra fazer só 2 demãozinhas, já tá ótimo. Isso. Um formatinho um pouco estranho ali. Mas tá legal. Tá? Eu vou começar a trazer, então, um pouco de textura, de highlight para esses cintinhos que ele tem. Tá? Uma coisa que acontece normalmente é que eu sinto curva. Tá? Às vezes isso não tem esculpido, tá? Nesse caso tem. Tá? Então eu já vou realçar, tá, esse efeito aqui. Tá? Vou pintar aqui a borda de cima, ó, desse cinto. Um tomzinho aqui um pouquinho mais claro. Tá? E eu vou começar a trazer o highlight aqui embaixo, ó, porque é essa área que tá curvada pra cima. Esse cintinho. Então, fazendo pontinhos ali, vou marcando. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui de baixo eu já não tem isso aí tão esculpido, ó. Eu vou fingir. Lembrando, pessoal, quem estiver aí assistindo, que ainda não me segue ali, dá uma seguidinha. Quem puder mandar um oizinho aí, manda também. Pra não ficar falando sozinho aqui. Eu esqueci de pintar essa ponta, né? Parabéns pra mim.
Olá, São Paulo. Vou dar esse pedacinho aqui que eu esqueci. O que acontece, né? Eu vou passar um pouquinho mais do meu amarelinho aqui nas outras areazinhas, enquanto vocês secam. Aí eu já faço só mais dessa areazinha também. Os elementos menorzinhos aí que eu vou deixar, depois eu faço. Já tô passando um tom bem mais clarinho aqui em cima. E aqui, ó, principalmente eu vou fazer tipo uns pontinhos, uns risquinhos. Vou dar um pouquinho de textura. Aqui assim, mais ou menos. Aqui assim. Ó, deixa eu dar uma leve texturazinha de um couro. Uns pontinhos, uma coisa um pouquinho mais falhadinha. Aqui assim. Gosto de fazer tipo uns risquinhos no sentido contrário que eu tô sentindo. Pegar uma cara de uns rachadinhos. Fazer um pouquinho aqui também. Aí quando secou essa pontinha aí, eu quero fazer aquele pedacinho. Tô vindo aqui clareando cada vez um pouquinho mais aqui
Meu marronzinho aqui, mais amarelinho. Tô trazendo aqui essas areazinhas aqui, onde eu teria um pouquinho mais de highlight. Essas areazinhas estão mais voltadas pra cima. Tá? Aqui assim, um pouquinho. Na parte de baixo, aqui do centro eu já não vou fazer muito, aqui não tá mais tão viradinho pra cima. Aqui um pouquinho, aqui também. Aqui eu esqueci de fazer olhos. Já vou fazer um pouquinho aqui. Voltei um pouco a cor, não vou usar aquele tom super branquinho. Senão vai ficar estranho ali, direto. Um branquinho ali. Então já tô. Voltei aqui pro meu tom mais branquinho, vou trazer um pouquinho aqui. Aqui tem uma área que tá tortinha ali, ó, como se fosse bem estragadinho o couro. Então eu vou botar até um pouco mais esse branquinho. Uma borradinha na camisa dele ali. Agora eu quero fazer essa pontinha ali que tá faltando. Já vou aplicando aqui os meus highlights. Coisa que eu sempre falo, isso aqui, apesar de ser um couro, tem um formato tipo um tecido, tá? A geometria de um tecido. Iluminar os planos, não as pontas. Ilumina bem o plano todo. Isso. Tá ficando uma carinha já pra ele. Tô pensando em usar ele pra fazer uma livezinha de base também. Tá? Não é minha de jogo. Eu não gosto de fazer umas bases muito cheias de tralha nele também. Mas mesmo assim eu gosto de fazer algo que fique bonitinho, agradável. Então acho que dá pra aproveitar e fazer alguma coisa rapidinho. Fazer uma live colando graminha na base. Ótimo. Tô voltando com um pouco da crema marrom um pouco mais escura aqui. Fazendo uns glazes. Pra voltar um pouco com a sombra em algumas áreas.
Eu fiz a camada anterior bem rapidinho. Que é mais fácil aqui eu voltar com essas sombras ali. Mais rápido. Do que eu ficar desviando todas essas sombrinhas ali e fazer com super cuidado essa camadinha aqui, digamos. Vou trazendo aqui um pouco desses mais clarinhos aqui, uns tonzinhos mais branquinhos aqui. Tem uns defeitinhos ali, eu quero marcar bem. Quero marcar bem essas bordas aqui. O couro normalmente dá essa boa desgastada nas bordas. Tem uns pontinhos, um pouquinho. Um pouquinho mais, aqui assim. Isso aqui tem um defeitinho ali que eu quero realçar. Fazer um pouquinho mais essas sombras aqui de novo, só para dar um retoquezinho aqui. Isso. Olha só. Joinha. Aqui tem um contorninho. Quero trazer aqui esse meinho aqui um pouquinho mais, ó. Aqui também. Isso. Vou dar um pouco mais de highlight nesse meio aqui dessa área. Pronto. Já me deu um efeitinho bonitinho. Esse branquinho aqui, realmente, quando ele dá uma secadinha, tem que aplicar um pouquinho mais. Porque ele vai assentar. Às vezes um pouquinho mais escuro que eu quero. Eu vou pegar aqui de leve um violetinha. Quero marcar bem esse contorno aqui. Fiz meio que um washzinho ali. Fazer aqui assim um pouquinho, um glaze. Isso, só me dividir bem as duas pontas ali, digamos. Aqui assim. Olha só, bonitinho. Eu acho que o que eu vou fazer agora, eu vou pintar rapidamente as áreas de metal dele ali. Ou não. Mas eu acho que eu vou deixar o metal para próximo, porque eu já não tenho mais muito tempo de live. Sexta-feira normalmente tem que sair um pouquinho mais cedo. Eu vou, acho que pintar aqui as outras áreas, tipo o pezinho dele aqui, de couro também. Essas tirinhas ali, todas essas areazinhas. E depois eu deixo o metal e a base para fazer uma próxima live. Acho que dá de boa.
Aqui. Então aqui, ó. Quero começar o pezinho dele aqui no mesmo esquema. Não tem tanta área assim de cor acontecendo ali. Mas eu vou trazer aqui um marronzinho aqui também. Os cadarços ali esculpidinhos, como se fosse uma chuteirinha mesmo. Boa parte da chuteira dela é metálica. Então, na chuteira eu vou fazer um tomzinho um pouquinho mais escuro aqui nesse couro aqui dele. Tá? Até porque o pé dele eu não quero destacar tanto. Um pouquinho mais de água aqui na paleta. Um soladinho depois do sapato, eu quero fazer pretinho mesmo. Uma coisa que eu tô cuidando, tá? Eu passei areia aqui nessa base, eu colei areia e uns pedrisquinhos. Tá? Isso aqui virou uma lixa, literalmente. Tá? Então eu tô cuidando pra não ficar esfregando esse meu pincel bom ali. Tá? Não vou pintar até muito próximo da base ali, muito próximo da base, né? Então eu não detonar meu pincel nessa lixa que tem ali. Tá? Então, tomar cuidado com isso aqui, ó, também, tá? Então, tipo, não ficar passando pincel nisso aqui, senão você vai detonar o teu pincel. Tá? Normalmente, até pincel que se usa pra fazer dry brush em base, esse tipo de textura aqui come com o pincel, tá? Então, é negócio ter esse tipo de cuidado. Então, já não cheguei nem muito perto ali com o pincel. Pezinho dele. Tem tipo umas fivelas por cima ali, que acho que é metal também. Vou fazer bem de leve esse corinho aqui, tá? Porque eu vou fazer só um pouquinho diferente. Eu vou dessaturar um pouquinho só esse couro aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco nele aqui e um pouquinho de preto. Ele vai me dar um tom ainda amarelinho, mas um pouquinho diferente do que eu tô usando nas outras áreas ali. Aqui eu uso vou clarear ele ainda, mas com um tomzinho um pouquinho diferente. Um pouco mais cinzente. O que eu tô fazendo aqui na minha paleta, eu tô misturando um monte de cor que eu já tinha aqui. Tá me dando uns tons cinzentos aqui, ó. Tô misturando qualquer coisa aqui, ó. O nome desse efeito é cor de merda. Tá?
você vai misturando um tom no outro da tua paleta, ele vai te dando esses cinzentos. Aqui, tá? Até veio um azul aqui, ó, que tá em algum lugar ali, ó. Tá? Então você cria essas cores ali que falam, se chama ou mud colors ou cores de merda. Tá? Então vou usar uma corzinha de merda dessas aqui. Pra fazer um highlightzinho aqui só nos pezinhos dele aqui. Virou um cinza quente aqui. Um pouquinho mais barroso. É isso aí mesmo. Eu não estou usando nada com muito esmero, porque é o pé dele. Estou fazendo uns highlights, onde eu tinha uma sombra ali, fiz um leve matte blending ali. Tá? Vou forçar bastante aqui esse highlightzinho, só para ficar bem destacadinho aqui, ó. Mas nada com muito esmero. Aqui a transição ficou muito dura, eu já venho aqui com o matte blend, já dou uma ajeitadinha, tá pronto. Ó, outro pezinho aqui, ó. Saiazinha de trás aqui. Um highlightzinho bom. Vou trazendo. Aqui já não tenho mais tanto highlight, eu trago um tomzinho de sombra. Aqui eu tenho um highlightzinho de volta. Eu já venho com um tom mais clarinho de novo. Cara, ele tá com o dedo pra fora do sapato. Aqui, ó. Agora que eu vi. O talho ali, tá o dedinho dele ali pra fora. Então, ó, além da canela dele, ó, que eu tive que pintar na última live, hoje eu tenho mais um pedacinho de pele ali, ó, pra pintar, que é o dedão dele, aparecendo no sapato. Isso aí. Ó, sempre aparece um pedacinho diferente de pele ali pra gente pintar. Aqui atrás, as calcanharzinhas, que tá bem viradinho pra cima, um pouquinho mais de highlight. Tá? Aqui, ó, quando misturei não foi suficiente o escurinho aqui pra me dar essa sombra que eu preciso. Vou fazer tipo um washzinho aqui. Por dentro aqui do pezinho dele, vou dar uma reforçadinha na cor. Vem aqui na pontinha aqui do pezinho, eu quero... Ah, aqui, esse aqui tem uma ponta de metal, esse aqui não. Aqui. Não sei. Acho que é isso aí. O de lá tem uma pontinha de metal e esse não. Tem duas chuteirinhas diferentes. Isso. Ali eu tô destacando que eu quero que apareça bem aquele dedinho dele ali.
pra fora. Vou colocar uma corzinha. Tá? Eu quero pintar já o soladinho, esse fato dele ali. Então eu quero pegar um pincel bem ruim aqui, eu digo, tá? Esse pincel aqui, pra vocês terem ideia, é o que eu uso às vezes pra misturar tinta no aerógrafo, tá? Eu vou usar ele ali pra pintar próximo do chão ali, tá? Porque esse pincel ainda tá fino aqui, mas já morreu, tá? Era um pincel 2, agora ele tá tipo um pouquinho só de pelo. Tá fininho. Tá? Eu vou usar ele pra pintar aqui ó, perto da base, onde eu tenho aquela lixa ali. Tá? Eu não vou usar ele como se fosse um pincel de precisão, porque ele não é, então eu vou pintar mais perto aqui do chão mesmo. Tá? E daí depois as partezinhas mais de cima, ali onde precisar um pouquinho mais de precisão, vem com um pincel melhor. Mas eu já não encosto mais nessa lixa que eu tenho aqui. Então, tipo aqui em cima mesmo, eu posso pintar depois com um pincel melhor. Baixo que é do pezinho dele, ó, já vem com ser um pincel horrível aqui. Ótimo. Nem sei a miniatura. Então, ó. Bonito esse pincel, olha só. De precisão. Eu voltei e mandei ele de volta lá pra pilha. Então, vou voltar aqui. Um pincel melhorzinho, então, ó. Pra pintar as bordinhas aqui mesmo. Essas areazinhas ali, quero um leve tomzinho de cinza, assim, só pra um highlightzinho. E só também. Tá? Essa pecinha, por mais que eu esteja. Por mais que ela seja uma peça de jogo, tá? Eu não tô pintando ela pra ser exatamente uma peça de jogo. Tá? Por isso que eu tô investindo um pouco mais de tempo nela. Mas se eu estivesse realmente pintando ela pra jogar, esse tipo de detalhe, eu só faria um dry brush, normalmente. Não é algo onde eu estaria investindo tempo. Aqui esse detalhe não tá um pouco difuso aqui. Vou fazer um black line ali, ó, pra me dividir bem essas áreas. Joinha. Quero pintar aquele dedo dele agora. Quando eu descobrir que tem ali, já vou fazer. Então vem aqui, ó, dedinho dele, passar um violetinho, ó, pra me dar uma sombreadinha.
Já vou trazer um verdinho aqui. Eu vou exagerar, tá, nesse highlightzinho aqui. Eu quero que isso apareça bem. Que eu achei que é um detalhe engraçadinho. Espera secar um pouquinho. O que eu quero fazer é dar uma marcadinha nas bordas dessa área aqui também. Olha só, alguém quer comprar seguidor? Eu recebi um... Então, não sei como é que eu faço pra coisear isso aqui. Vai ficar aí. Não sei como é que não consigo editar o chat. Mais um clarinhozinho aqui, ó. Dedinho dele. Nossa. Já fica pezinho dele. Aí. Isso. Tem um jeito. Então, eu já tenho o dedinho dele aparecendo ali. Tá? Bonitinho. Tô vendo que aqui tem umas bordinhas que estão um pouquinho difusas. Só dar uma marcadinha. Nossa. Aqui, ó, também tá um pouquinho difuso essa bordinha aqui. Uma marcadinha. Já melhora. Tem uns detalhezinhos ó, também.
essa contornadinha aqui. Essa contornadinha que eu tô fazendo, tá? Como disse a Blackline, quando você não faz wash em certas áreas, às vezes tem que recorrer a esse Blackline pra dar definição de algumas áreas assim. Principalmente se você pintou várias áreas da mesma cor. Tá? Pintei como se fosse tudo o mesmo material. Tá? Então você tem que fazer esse Blackline aí pra dar essa dividida entre uma área e outra. Mesmo se chamando Blackline, não quer dizer que você precise fazer com preto. Tá? Eu tô fazendo tipo um cinza escuro aqui, porque eu tava pintando essa teresinha de cinza. Tá? Mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo na pele, eu usaria um tom de sombra da pele, por exemplo. Tá? Isso já me ajuda às vezes a definir, por exemplo, eu acho que aqui não tá muito bem marcada essa área. Eu posso usar um tom, por exemplo, que eu tava usando para sombrear a calça dele. Né? Então vem aqui embaixo dessa marcada ali. Tá? Aqui entre o cinto e a blusa dele aqui, ó, com uma linha um pouco difusa também. Eu venho aqui com o tom da camiseta, quer dizer, que é um pretinho ali mesmo. Né? Eu já dou essa contornada aqui nessas áreas. Tá? Isso dá uma boa melhorada na definição do toninho. Aqui ó, em volta da camisetinha dele aqui, ó, também. Um pouquinho. Bom, então falta só a partezinha de metálico, tá? Dele ali. Tem alguns detalhezinhos. E a base, tá? Então eu acho que a live de hoje eu vou encerrar por aqui. Encerro ela pintando o dedinho do pé do orc. Ah, vou botar mais um verdinho aqui, fica bem verde. Verde demais. Volta. Bem verde. Eu acho que dá pra encerrar a live de hoje por aqui. Tá? E daí, acho que na próxima live ali, dá pra terminar ele. Terminar os metálicos aqui, fazer a base, pintar o rim da base, tudo ali bem bonitinho. Tá? Mas ele já tá se encaminhando aqui para uma finaleira dele aqui. Tá? Então, pessoal, agradeço quem apareceu na live de hoje. Tá? Agradeço quem está aqui ainda assistindo. Tá? Apesar dos percalços no começo da live, né? Esqueci de dar play na live. Tá? Muito obrigado para quem apareceu, mesmo assim. Tá? E então temos aqui o resultado da nossa livezinha de hoje. Tá? Meu workzinho. Então, para quem não me conhece, eu sou a Manu, do Mini Massacre Miniaturas. Trabalho com miniaturismo, principalmente pintura e tutoria de pintura de miniaturas. Para quem tiver interesse no meu trabalho, tem os meus links ali, todos os meus dados ali de mídias sociais. Tá? Eu estou aqui no Twitch normalmente nas segundas, terças, quintas e sextas, à tarde, a partir das 2 da tarde. Tá? E estarei aqui na segunda-feira, novamente. Provavelmente. Né? Nossa, segunda-feira é Natal, né, gente? Dependendo só na terça, então. Né? Porque eu também tenho direito a curtir o feriado, né? Então, apareço aqui então na terça-feira, então, de fazer nosso work. Tá? E eu vejo vocês lá. Então, falou, pessoal. Agradeço novamente. E nós vamos nos vendo. Então, falou aí.